Olá, amados do Pai, que alegria a gente estar aqui, poder entrar na sua casa através desse programa. O nosso objetivo é anunciar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Deus que se importa com gente, do Deus que se fez gente para nos salvar dessa maneira errada de ser gente. E você pode ser um parceiro nosso, pode ser um aliado na divulgação desta mensagem através dos links, das redes sociais que estão aí, os endereços. E nós estamos querendo que você também participe nesse processo, orando por nós, divulgando essa mensagem e colaborando de alguma maneira para que esse programa permaneça e seja uma bênção para outras pessoas. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque Jesus Cristo é a razão de nós estarmos aqui. Agora nós vamos para um período de intervalo para que você conheça um pouco dos nossos patrocinadores. Em nossas vidas, há coisas que podem ser misturadas, como, por exemplo, alguns alimentos que, combinados, formam uma química perfeita. Mas, por exemplo, ter a gasolina do seu carro batizada dá apenas dor de cabeça. No Evangelho, toda mistura perverte e afasta o homem de desfrutar da plena graça. Como andar na graça? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Em nossa caminhada aqui, nós estamos vendo uma carta do apóstolo São Paulo, que é a carta aos Gálatas. Nós estamos seguindo assim, passo a passo, o que o apóstolo escreveu àquela igreja da Galácia, que havia sido evangelizada, aquela região, pelo apóstolo, mas que agora um grupo de judaizantes, a palavra judaizantes era uma mistura entre os judeus que haviam crido em Cristo, mas que trazia a sua cultura, o seu background, aquilo que fazia parte da sua formação. E eles queriam fazer com que aquelas coisas que, segundo o apóstolo Paulo, seria uma espécie de esterco que foi na sua experiência. Paulo diz que ele foi um judeu, foi da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele, quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível, mas ele considerou todas estas coisas como adubo diante da sublimidade de Cristo Jesus. E eles estavam querendo fazer uma espécie de reintegração de posse deste cabedal, dessas coisas que eles tinham recebido, e impor isto ao cristianismo. E o cristianismo, como nós já vimos em outros programas, o cristianismo é um odre novo, é um vinho novo, não se pode colocar num odre novo, um odre velho, vinho novo, porque isso arrebenta. E agora Paulo estava aqui falando sobre a questão da justificação. Porque para o judeu a justificação era pela lei e para o cristão a justificação é pela graça em Cristo Jesus. O judeu tinha não só os 10 mandamentos, mas eles tinham 613 mandamentos e regras e mais regras. Eles tinham que dia a dia fazer, sejam aqueles 365 positivos e 289 que eram negativos. Então eles tinham mandamentos para cada dia do ano, para cada momento. E ele estava mostrando que a justificação era feita pela graça de Deus. E aqui ele diz, nós judeus, por natureza, no capítulo 2 nós estamos continuando a ler,
e não simplesmente pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, como também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A Bíblia chega a dizer de um modo muito categórico que não há justo nenhum sequer. Você pode dizer, mas eu sou justo. Não é. Você tem uma justiça própria. Essa justiça própria, ela está poluída pelo pecado. Ela está contaminada pelo pecado. A nossa justiça, segundo a Bíblia, ela é comparada a panos podres de menstruação. É uma palavra muito dura, a mulambos, porque naquele tempo as mulheres não tinham estes absorventes modernos que são descartáveis. Eram panos que eram colocados para absorver aquele sangue morto, ele se tornava mal cheiroso. E é isto que a Bíblia descreve para a nossa justiça. Ela está poluída pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. E ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. E se alguém estiver procurando ser justificado em Cristo, se nós formos achados como pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Se nós somos procurados ser justificados em Cristo, nós vamos continuar a viver no pecado, a continuar a proceder pelo pecado. Será que Cristo vai ser ministro do pecado? E Paulo diz, certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor. Se eu torno a voltar atrás para aquele velho sistema de bodes e de carneiros, ou se eu torno a viver uma vida na dependência do que eu faço e não na dependência do que Cristo fez, eu me torno um transgressor e estou negando a suficiência de Cristo. E então Paulo vai dizer aqui uma coisa muito linda. Ele diz, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este é um texto extraordinário em que nós temos a síntese do Evangelho. A lei, ela é um diagnóstico. Quando a gente tem alguns sintomas, vai ao médico, você descreve para o médico algumas daqueles sintomas que você está tendo, ele procura fazer um levantamento. Então, nós podemos passar por um raio-x, por algum exame de imagem, por exame de sangue. Esses exames, eles servem para dar os parâmetros que o médico precisa para fazer o diagnóstico a respeito do que, de fato, nós temos. Se estamos com esses sintomas, pode ser que seja tal enfermidade ou qual, então ele tem que fazer esse levantamento. A lei foi dada não para a salvação das pessoas, mas ela foi dada para avaliar e trazer para nós a realidade do nosso coração.
O não matarás, por exemplo, ele é muito mais forte do que simplesmente eu pegar uma pistola e matar uma pessoa. Quando eu odeio, a Bíblia diz que eu sou assassino. O não adulterarás não é simplesmente ir e deitar-me com uma mulher de outra pessoa. A palavra de Deus é tão profunda nesse sentido que ela diz que basta eu olhar com uma intenção impura para ela. Eu já cometi adultério. E vice-versa, ela para comigo e etc. Nós estamos aqui diante de algo impossível para nós. Nós não podemos vencer o pecado pela lei. A lei é impossível de nos dar habilitação, mas ela diagnostica o nosso coração. Ela mostra quem nós somos de fato. Nós somos transgressores da lei. Até o apóstolo Paulo vai dizer que a lei foi dada para parricidas, matricidas, para assassinos, para quem desobedece à lei. Ela serve para mostrar quem nós somos. E aqui nesse texto ele vai dizer assim: porque eu, mediante a própria lei, porque a lei exige que aquele que comete o pecado seja morto. Aquele que pecar terá que ser morto. Não existe comutação para esta lei, não existe perdão para esta lei. O salário do pecado é a morte. E todo aquele que pecar terá que morrer. E ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como que eu morri? Eu morri em Cristo, a fim de poder viver para Deus. Não é possível haver fé cristã sem a morte do velho Adão, do velho homem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele usa uma expressão assim, sabendo isto, sabendo o quê? Que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja despedido, desfeito, a fim de não servirmos ao pecado como escravos. Então nós temos que entender que a vida cristã não sou eu vivendo, não é o velho Adão que vai aprender numa escola dominical ou numa escola de catecismo, ou vai aprender lá num seminário ou em algum lugar e ele vai viver a vida cristã. Não. Ele disse, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este mais Cristo vive em mim é exatamente a substituição. Não eu, mas Cristo. Esta é a vida realmente do Evangelho. E ele vai mostrar isto, que este viver que eu agora vou ter aqui na carne, no meu corpo, eu não vou viver senão pela fé. E pela fé no Filho de Deus, que também é a fé do Filho de Deus. Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é o nosso Salvador, ele também é o autor e o consumador da nossa fé. Ele não somente nos dá a salvação, mas ele financia a nossa fé, nos doando a fé como um dom de Deus. A Bíblia diz assim, pela graça nós somos salvos por meio da fé. E esta fé, e esta salvação, e esta graça são dons de Deus. Não são das obras, para que ninguém se vanglorie. Então nós temos que compreender o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja da Galácia estava sendo invadida por um grupo de religiosos
E esse grupo queria colocar sobre os ombros daquela gente uma forma de religiosidade na base da lei, na base do cumprimento. Agora você vai me perguntar, mas nós não cumprimos a lei? Nós vivemos Cristo, nós temos a manifestação de Cristo em nós. E a manifestação de Cristo em nós traz a lei embutida no seu modo de ser. O apóstolo Paulo chega e diz, o cumprimento da lei é o amor. Aquele que ama, ele não mata. Aquele que ama, ele não rouba, não furta. Então, a vida de Cristo em nós é a realidade espiritual da lei. E nós podemos dizer para você que esta realidade só pode ser feita como um milagre de Deus nas nossas vidas. Nós vamos parar um instantinho aqui e daqui a pouco eu vou voltar para falar um pouco mais, inclusive, desse nosso livro que nós estamos aqui, que é o resto do Evangelho, que trata especificamente desta realidade espiritual. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Eu falei para vocês que eu ia abordar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é um livro muito precioso, chama O Resto do Evangelho, do Dan Stone, do David Gregory. Esse livro, ele trata exatamente desta realidade espiritual. Nós temos aqui um fato que é muito importante. Eu vou mostrar aqui para você, olha. O sangue e o corpo. Cristo morre por nós, Cristo morreu por nós, mas morremos e ressuscitamos com Cristo. O sangue dele derramado nos justificou dos nossos pecados, mas a morte dele nos justificou do nosso pecado. Nós temos dois lados da justificação. O lado substitutivo, quando Cristo realizou uma obra em nosso favor, e o lado inclusivo, quando Cristo realizou uma obra conosco, morrendo a nossa morte. E é isto que o apóstolo Paulo coloca como evidência do Evangelho de Jesus Cristo. Não é simplesmente algo em nosso favor, mas também nós estávamos participando daquela realidade. Só que isto existe em dois planos. Esse livro vai tratar muito bem disto. O apóstolo Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem. É como se acima da minha cabeça tivesse uma linha e há um plano invisível, um plano que eu não posso enxergar. E abaixo
nós estamos no plano da terceira dimensão, onde nós temos aí a nossa concretude, a realidade concreta das coisas. A visão, a audição, o tato, o paladar, os nossos sentidos. Mas acima daqui está o terreno da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Então, quando eu olho aqui do ponto de vista humano, eu estou assentado numa poltrona, estou assentado aqui nesse programa, gravando, falando com vocês, mas do ponto de vista espiritual, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso eu não vejo, isso eu creio. Eu creio baseado nas Escrituras. E esta realidade espiritual é uma realidade de fé. E esta fé nos foi doada, nos foi entregue por Jesus Cristo. Quando nós estivermos vendo o capítulo 3 de Gálatas em outros programas, nós vamos ver que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, como se fosse um pedagogo que vai nos levar até Cristo. E que Cristo, ele agora nos aceitou pela fé que ele mesmo trouxe a nós para que nós pudéssemos crer nele. Então, este fato do capítulo 2, quando Paulo está dizendo, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a obra de Cristo. A obra de Cristo que foi feita na cruz do Calvário. Ele realizou uma obra de redenção e de justificação e tirou de nós o peso da culpa, da vergonha. Tirou o peso de nós daquilo que nos acusava, da nossa natureza perversa, pecaminosa, rebelde, que todos nós nascemos com ela. E é isso que ele vai dizer, porque eu, pela lei, estou crucificado para o pecado por meio da obra de Cristo. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu, mediante a lei exigia isto de mim. E a lei realizou isto em Cristo, me fazendo morrer juntamente com Ele, a fim de viver para Deus. O meu velho homem, ele pode aprender muito de religião, mas ele não vai saber nada de evangelho, porque o evangelho é a vida de Cristo. E ele diz, eu estou crucificado. Há uma versão que diz, eu fui crucificado. Mas eu prefiro a esta versão que mostra uma ideia real, contínua. Eu permaneço crucificado com Cristo. Mas eu não vejo isso, eu não estava lá. Eu nasci em 1945. Como é que eu posso dizer que eu estava em Cristo? A palavra de Deus me diz que Cristo atraiu para si todos na cruz. Eu creio nesse todos como para mim. É uma experiência minha de fé. E eu creio que eu estava naquela cruz com Cristo. Não sei por que eu creio, mas creio. E creio, é um milagre, que não vivo mais do ponto de vista de uma vida egoísta, de uma vida mentirosa, falsa, mas vivo pela fé do Filho de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou impecável. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou dizendo que Cristo vive em mim e que Ele aperfeiçoa a minha vida para que eu seja a semelhança dEle na dependência do Pai. E esse viver que agora tenho na carne, continua uma carne caída. Eu vivo pela fé. E eu gosto de olhar aqui uma versão que diz pela fé ou pela fidelidade do Filho de Deus. Pela fé do Filho de Deus no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não foi outro motivo, não foi
uma questão de imposição, foi o amor dele que veio fazer esta obra extraordinária. E não foi uma imposição, ele a si mesmo se entregou em meu favor. Agora, Paulo termina este capítulo dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu tenho que cumprir a lei para ser justificado, o sacrifício de Jesus Cristo foi nulo, não teve significado algum. Agora, se o sacrifício de Jesus Cristo é real e é válido, eu não preciso me justificar na prática da obediência da lei. A lei virá embutida na própria vida de Cristo que vive em mim e por meio de mim. O apóstolo Paulo, ele resume toda a obra de Cristo dizendo assim: é dele, é por ele e é para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele usa aí 3 preposições. É dele, ele é a origem, ele é a causa, é por ele é o meio, ele é o método, ele é o caminho e é para ele é o alvo, ele é o objetivo. Nossa vida depende inteiramente, a nossa vida cristã depende inteiramente da suficiência de Cristo. O Evangelho é isto. O Evangelho não é o homem velho tentando viver a vida nova, porque é impossível. A vida nova só pode ser por meio de Jesus Cristo. Então nós queremos deixar com você esta verdade do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo não para nos tornar religiosos, seja católicos, protestantes, evangélicos, qualquer rótulo que a gente vê por aí. O Senhor Jesus veio a este mundo com um objetivo principal, que foi retirar de nós a nossa governabilidade. Não mais eu, morrermos com Ele e ressuscitarmos em novidade de vida. E este milagre só pode ser feito pelo Espírito Santo. E é isso que nós gostaríamos que você experimentasse, pela fé. Nós estamos aqui anunciando isto. Eu espero que você, de coração para coração, receba o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E nós nos veremos num próximo programa, tratando deste mesmo Evangelho da suficiência de Cristo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina.
Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.